Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 15, versículos 11 e 12. Então, Lucas capítulo 15, versículos 11 e 12, que diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Por essa parábola ser uma parábola muito rica em ensinamentos, eu vou dividir ela em algumas partes, né? E nesse devocional nós vamos ver só esse primeiro início aqui. Uma coisa que a gente já deve perceber é como Jesus, por assim dizer, deixa a parábola mais tocante, a mais importante, por assim dizer, para o final do seu discurso. Parece que esse capítulo 15 de Lucas, ele está em um crescendum, por assim dizer. Ele está crescendo em intensidade, em beleza e em grau de importância também. O grau de importância das coisas que são perdidas nas parábolas que Jesus está falando vai aumentando, até que nessa última parábola nós vemos um filho que está perdido. Um filho que não está perdido por culpa do pai, mas que deseja livremente se afastar da presença do pai. Ele pede a sua herança, por assim dizer. E é uma parábola diferente das outras também, exatamente por esses fatores. E o próprio texto dá a entender que é diferente. Enquanto a parábola da moeda perdida, no versículo 8, tem um ou que liga essa parábola, a parábola anterior da ovelha, aqui apenas fala no início do versículo 11 que Jesus continuou falando. É uma parábola da mesma casa, do mesmo grupo de parábolas, por assim dizer, mas diferente em vários pontos que as anteriores. E diferente do que muita gente pensa nessa parábola, essa parábola ela é inclusive conhecida como a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido. Diferente do que muita gente pensa, o foco dessa parábola, a ênfase dessa parábola, ela não se encontra no filho, mas se encontra no pai. E esse detalhe é um detalhe fundamental para a gente entender de fato como ela está funcionando aqui. Nesse início da parábola, apenas diz que um pai tinha 2 filhos e o mais novo pede a sua herança. O pai ele vai atender esse pedido e ele vai repartir a sua propriedade entre os seus filhos. Esses 2 versículos são interessantes no início, porque aqui, em boa parte da parábola, o pai ele não diz nada. Ele parece ser o grande calado dessa história. E eu queria separar esse devocional apenas com esses 2 versículos iniciais, porque assim também é com Deus. A nossa relação com Deus muitas vezes é assim porque Deus nos concede liberdade de escolha. Da mesma forma que esse pai não contestou a atitude do seu filho, mas repartiu e nem aparece falando nada aqui nesse início, Deus também permite ao ser humano tomar decisões livres, tomar decisões que ele quer tomar, mesmo que muitas dessas decisões, no final das contas, sejam decisões ruins para o próprio ser humano. Toda decisão que envolva pecado é uma decisão ruim. Mas Deus, ele permite com que nós tomemos decisões livres, porque assim como esse pai, Deus ele não deseja um amor forçado. Deus ele não deseja um amor que seja escravo, que ame forçadamente, que seja obrigado a amá-lo. Deus deseja que nós o amemos livremente, por isso ele cria criaturas livres nesse sentido. E é triste pensar que essa característica tão bonita de Deus, o fato de que ele cria o ser humano como uma criatura livre que pode escolher amá-lo ou não, que pode escolher estar próximo dele ou não, que pode escolher adorá-lo ou não, essa característica tão bonita, é triste ver como ela é mal interpretada pelas pessoas. Porque muitas vezes, quando as pessoas estão bem, elas não pensam em Deus. Então, quando elas estão bem, elas não pensam em Deus. Mas quando elas agem mal por causa das suas próprias escolhas e quando elas
sentem as consequências das suas próprias escolhas, elas acabam culpando Deus por isso. Então, como o ser humano muitas vezes consegue distorcer a beleza do ser de Deus, como é mostrado aqui, né? Só que esse não é o caso do filho pródigo, como a gente vai ver nos próximos devocionais. O filho pródigo faz aqui uma escolha livre, onde o pai permite ele fazer essa escolha, mas ele depois não vai culpar o pai pela sua escolha. Nós vamos ver isso melhor nos próximos devocionais. E para esse eu queria deixar então, como aplicação prática, para que a gente cada vez mais possa encontrar beleza nesse amor de Deus que não nos obriga a amá-lo, né, mas que se apresenta como um Deus tão bondoso, tão amoroso, que qualquer um que de fato contemplar esse Deus vai querer livremente amá-lo, dada a sua bondade, dada a sua beleza, dada a sua misericórdia. Mas que bom que Deus não nos força ao amar, que Deus não quer que nós o amemos forçadamente, de forma escrava, por assim dizer, mas Ele quer de fato um amor livre, porque Ele é um Deus bondoso e um Deus com um amor puro e perfeito pelos seus filhos. Deus abençoe e até o próximo devocional.